Olá, turma. Espero que estejam todos bem. Essa é a nossa segunda semana de aulas remotas e essa é a segunda atividade da semana número 2. Eu quero que vocês produzam um texto partindo dessa proposta aqui, tá? Então, antes de começar a pensar sobre a proposta, eu gostaria que vocês preenchessem esses dados aqui. Aluno, série, data. Tá? Então, crie uma história de terror a partir do tema abaixo. Imagine um náufrago, um grupo deles, em uma ilha deserta e desconhecida. Então, o que pode acontecer de assustador aqui dentro dessa ilha? Então, vamos aqui descer um pouquinho que eu vou passar as orientações. Essa história ela pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Então, a primeira pessoa, então o narrador acaba se incluindo lá na história. Terceira pessoa, ele não se inclui na história, ele apenas observa o que acontece. Tá ok? Limite mínimo de linhas, 10 linhas. Então, poucas linhas aqui, né? Limite máximo 30 linhas. A fonte Times New Roman, é só vocês procurarem aqui nessa caixa. Tá? Ela aqui, ó, bem aqui. Também coloquem o número da fonte, né? Que era o número 12. Parágrafo justificado. Então, esse parágrafo aqui, ó, aqui em cima. Faça o planejamento antes de começar a escrever. Eu sempre disse isso a vocês, né? Não é para escrever o texto em um impulso só. Vocês precisam parar para pensar, usar a criatividade. Então, reservem o primeiro parágrafo aqui para descrever o ambiente. Utilize aquelas palavrinhas lá, melancólico, abandonado, lugar assustador, né? Causando sentimentos de medo e também para descrever as personagens. Então, reserve esse primeiro parágrafo para isso. Tá? O segundo parágrafo já entra com um conflito, né? Então, antes do conflito, imagine o lugar, as personagens são humanas, são humanos, seres sobrenaturais, o acontecimento principal, um conflito, tem sempre um conflito, né? Algo estranho, inusitado acontece dentro dessa ilha que acaba atormentando aí essas personagens. Esse algo estranho, inusitado que acontece, se você não explica logo de início, você acaba causando um suspense na história. Isso é muito, muito interessante. A história ela vai aumentando como se fosse uma onda, né? O ponto máximo da tensão aqui chamado de clímax, um termo técnico aqui dentro da produção textual. E por fim o desfecho. Então tem três partes, né? A caracterização do ambiente, das personagens, o conflito, e mais por finzinho do conto temos um clímax e um desfecho. Qual a emoção que você quer explorar? Essa pergunta é muito importante, hein? Pense sobre o medo, o sobrenatural, o terror psicológico das personagens, as fobias. As pessoas, quase todas, né, possuem fobias, né? Fobia, no caso, fobia de insetos, fobia de lugares abertos ou lugares fechados, né, das mais variadas. O suspense, né, adiar a explicação sobre o que atormenta as personagens, que eu já acabei de explicar, tem que ser digitado. Envie o texto no e-mail ericvonamon. Cuidado para vocês não errarem aqui, tá? 2M's aqui, 122, @gmail.com. Limite de entrega até o dia 17/5/2020. Tá? Lembrando vocês que está valendo nota. Até mais, pessoal. Espero que todos tenham entendido a proposta e as orientações. Qualquer coisa, deixe sua dúvida lá no mural do Class, ok? Até mais, um grande abraço.